Daí, pessoal, mais uma resolução. Seja beta um ângulo agudo, tal que seno de beta é igual a 4/5. Se alfa é um ângulo qualquer e m é igual a raiz de 3 vezes seno de alfa mais beta menos 4 sobre raiz de 3, que multiplica cosseno de alfa mais beta, isso tudo sobre seno de alfa, determine o quanto é raiz de 3 vezes m. Bom, então aí parece uma questão bem... que pode assustar um pouco, né? Essa expressão m aí, ela está bastante... não digo complexo, mas que pode assustar na hora de resolver. Então deixa eu colocar aqui os dados primeiro. Ele está me dizendo que seno de beta é igual a 4/5. E que alfa é um ângulo qualquer. E que m é toda essa expressão. Ok, então vamos lá. Vamos começar, né? M é igual. Eu já vou começar a desenvolver isso. O que me chamou a atenção aqui no início desse desenvolvimento? Chamou a atenção que eu tenho para iniciar aqui, ó, seno de uma soma de arcos. Então vou colocar aqui no rascunho para ti, ó, seno de soma de arcos, seno de A mais B. Seno de A mais B é seno de A que multiplica cosseno de B mais seno de B que multiplica cosseno de A. E aí chama atenção que se o sinal aqui dentro é mais, entre os produtos é mais. Se aqui fosse seno de A menos B, aqui nos produtos ficaria menos também entre eles. Entre os produtos eu colocaria menos também. Então o sinal é o mesmo. Quando é seno, o sinal do parênteses é o mesmo entre os produtos. Já vou aproveitar, porque eu estou observando aqui, que eu tenho aqui também, ó, o cosseno da soma. Então o cosseno da soma de dois arcos, cosseno de A mais B, é igual cosseno de A vezes cosseno de B. Então é cosseno, cosseno. E aí o sinal de ali dentro do parênteses é mais, aqui fica menos. Troca, tá? Para cosseno troca o sinal. E aí eu tenho seno, seno. Seno de A vezes seno de B. Caso o sinal aqui fosse menos entre os arcos, cosseno da diferença, o sinal entre os produtos aqui, cosseno, cosseno, seno, seno, o sinal aqui do meio seria mais. Então no cosseno o sinal troca no meio do produto e no seno o sinal permanece entre os produtos, ok? E aí agora a aplicação de fórmula, né? Aplicação aí dessas expressões que definem soma de arcos no seno e soma de arcos para cosseno. Então aqui eu permaneço com raiz de 3, que vai multiplicar então seno de A mais B, ou seno de alfa mais beta. Então é seno de alfa, que multiplica cosseno de B, cosseno de beta. Estou copiando aqui, ó, seno de alfa, cosseno de beta. O sinal do meio é o mesmo, mais. Aí vem seno de beta, seno de beta, vezes cosseno de alfa. Então aqui mais seno de beta vezes cosseno de alfa. E aí fechou a soma. Aí repito aqui, menos 4 sobre raiz de 3. Já podia racionalizar isso aqui, né, para ver o que ia ficar, mas enfim, vou deixar assim por enquanto. De repente esse raiz de 3 vai cortar com alguém, não sei. Então vou deixar assim. E aqui dentro eu tenho cosseno da soma. Então é a fórmula de baixo. Ó. Cosseno da soma é cosseno do primeiro, cosseno de A, ou seja, cosseno de alfa, que multiplica cosseno de beta, né, cosseno de B aqui, então é cosseno do segundo cosseno de beta,
E aí o sinal muda, ó. Se eu tenho aqui soma no cosseno, eu vou usar menos aqui. E aí eu completo o produto agora, que é seno vezes seno. Então ele está dizendo que é seno de A, ou seja, seno do primeiro, seno de alfa, vezes seno de B. É o seno do segundo, ou seja, seno de beta. E se completa a minha expressão em cima. No denominador, não esquece aqui ó, que eu tenho seno de alfa. Então tudo isso dividido por seno de alfa. Ok? E agora o que eu vou fazer aí? Eu vou usar um dado que ele me deu. Ele disse que seno de beta é 4/5. Então, onde eu tiver seno de beta, eu vou usar 4/5. Mas, por outro lado, se eu sei o seno de beta, eu sei o seu cosseno. Também sei o cosseno de beta. Né? Eu sei pela relação fundamental. Vou fazer aqui no canto. Ó. Deixa eu colocar de vermelho também. Que seno ao quadrado de beta mais cosseno ao quadrado de beta, isso é igual a 1, relação fundamental. E aí então, seno de beta eu sei que é 4/5, 4/5 ao quadrado, mais cosseno ao quadrado de beta igual a 1. E aí eu tenho, fazendo o cálculo, 16/25. Ou até vou deixar já isolando aqui para ganhar tempo. Olha só, vou manter aqui ó, cosseno ao quadrado de beta, deixo aqui e faço 1 menos 16/25. Entendeu o que eu fiz, né? Eu elevei aqui ao quadrado, já fiz a falsa passagem para o outro lado. E aí eu tenho cosseno ao quadrado de beta. Fazendo essa operação aqui, eu tenho 25 para 25. 25 menos 16, 9. Isso é 9/25. E aí o cosseno vai ser a raiz de 9/25. E o cosseno de beta é igual a 3/5. Ok? Então aqui foi um cálculo secundário para o cálculo do cosseno. Tá? Então o seno de beta foi 4/5. E aqui eu já vou acrescentar do lado o cosseno de beta é 3/5 para eu substituir. E agora eu vou te mostrar uma coisa bem rapidinho. Eu vou deixar no vídeo aqui e vou apagar. Tá? Então presta atenção. Ó. Se eu sei que o seno do beta é 4/5, o seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Então eu sei que o cateto oposto é 4 e a hipotenusa é 5. Então logo o outro cateto que está faltando é o 3, né? Esse triângulo aqui é o 3, 4, 5. É a trinca pitagórica mais famosa. Então significa que cosseno do beta, que é dado por cateto adjacente sobre hipotenusa, o que seria? Bom, o cateto adjacente é o outro cateto. O outro cateto, como tu viu, é 3, né? 3, 4, 5. E a hipotenusa continua sendo 5. E aí o cosseno de beta, ó, eu chego mais facilmente ao 3/5 do que fazer esse processo aqui da relação fundamental. Mas enfim, tá? Particularmente nesse ficou fácil, porque é uma trinca pitagórica famosa. Enfim, mas tem essa possibilidade também de chegar no cosseno de beta. Tá? Eu até vou deixar aqui, eu disse que ia apagar, mas eu vou deixar aqui. Então fica aí cosseno de beta, de qualquer forma, 3/5 e o seno de beta 4/5. E aí vou partir para as substituições. M igual. Aqui permanece raiz de 3. É um exercício que ele demanda bastante atenção, né? Bastante cuidado na hora de ir resolvendo. Porque tem muito detalhezinho escondido aí, né? Para não fazer uma substituição errada ou uma passagem errada. Então seno de alfa, isso eu não tenho. Então vou permanecer com seno de alfa. O que eu tenho é sobre o beta. Cosseno de beta, aí sim, ó, cosseno de beta eu tenho. Cosseno de beta é 3/5. Vamos para a substituição, vezes 3/5. Mais seno de beta eu tenho. Seno de beta ele deu.
Cosseno de beta é 4 quintos. Então aqui 4 quintos vezes cosseno de alfa. Cosseno de alfa não tenho, né? Eu não tenho nada sobre o ângulo alfa. Tranquilo. Aqui eu podia deixar fechado aqui, né? Aí fecho aqui. Aí menos 4 sobre a raiz de 3. Estou repetindo esse fator externo aqui. E aí cosseno de alfa, eu não tenho nada do alfa. Cosseno de alfa vezes cosseno de beta, eu tenho. Cosseno de beta eu tenho é 3 quintos. Menos seno de alfa eu não tenho. Vezes seno de beta. Bom, aí seno de beta eu tenho, que é 4 quintos. 4 quintos. E aí fecho aqui. E tudo isso sobre seno de alfa. Ok? Então, apliquei as fórmulas da soma de arcos. E aí depois substituí pelos valores, um valor dado, 4 quintos, e o outro valor calculado, 3 quintos. Agora eu vou realizar aqui, vou realizar a distributiva, acho que é o melhor que tem para fazer aí. Então vou colocar aqui m igual, colocar aqui, ó. Deixa eu colocar uma linha abaixo para ganhar um pouquinho mais de espaço ali, para ficar mais fácil de colocar essas frações aí. Então assim, ó, raiz de 3 vezes seno vezes raiz de 3. Nota que isso aqui é um produto único, ó. Então se eu multiplicar aqui raiz de 3 vezes seno, que está multiplicado por 3 raiz de 5, esse produto aqui vai me dar 3 raiz de 3 sobre 5 seno. Então 3 raiz de 3 sobre 5 vezes o seno de alfa. Ok, fiz a primeiro produto. Vou fazer esse raiz de 3 também multiplicando para cá, ó. Aí eu tenho raiz de 3 vezes 4 quintos. Isso vai dar 4 raiz de 3 sobre 5. Então, mais 4 raiz de 3 sobre 5. Isso vezes cosseno de alfa. Faço a mesma coisa aqui, ó. Deixa eu botar uma seta com outra cor. Ó, menos 4 sobre raiz de 3 multiplica para cá, que é esse termo, e depois multiplica aqui, que é esse termo. Então vamos lá, deixa eu tirar aqui para não ficar muito risco. E aí então, fazendo o primeiro. 4 sobre raiz de 3, que multiplica 3 quintos. Eu vou fazer o seguinte já, eu vou racionalizar isso aqui, tá? Vou fazer de cantinho, fazer aqui, ó. 4 sobre raiz de 3. Então vou racionalizar multiplicando por raiz de 3 e raiz de 3. Então tenho aqui 4 raiz de 3 sobre 3. Acho que vai ficar melhor, né? Então aqui, em vez de 4 sobre raiz de 3, eu penso 4 raiz de 3 sobre 3. E aí 4 raiz de 3 sobre 3 vai ficar, ó, vezes, só um rascunho aqui, ó, vezes 3 quintos, tá? Que é isso aqui, ó. Então isso vai dar 12 raiz de 3 sobre 15. Vamos pôr aqui então, menos 12 raiz de 3 sobre 15. Depois eu simplifico, tá? Se for o caso, ó, esse aqui com esse aqui, ó. Vou deixar assim por enquanto. E isso, não esquece que é vezes cosseno de alfa, né? Tem o cosseno de alfa aqui, ó. E aí a mesma coisa agora aqui. Menos vezes menos vai dar mais. E aí, não esquece que 4 sobre raiz de 3, eu mudei para 4 raiz de 3 sobre 3. Então é 4 raiz de 3 sobre 3, vezes agora quem? Vezes 4 quintos, ó. Vezes esse aqui, ó. Vezes 4 quintos. E eu tenho 4 vezes 4, 16.
raiz de 3 sobre 15. 16 raiz de 3 sobre 15. Quando começa, isso vezes seno de alfa. Quando começa a acontecer esse tipo de coisa, né, o cara já fica desconfiado. Será que isso aí realmente está certo? Porque imagina o embromo, né, que está dando aí nesses cálculos. Mas enfim, a princípio a gente fez tudo certo. Pode ser que esse cálculo aí não nos leve a nada, né? Pode ser que não consigamos aí chegar ao valor do m. Mas erro aparentemente não tem nenhum, a não ser que eu tenha errado algum sinal, alguma coisa, mas aparentemente não tem erro nenhum. E agora a gente vai seguir adiante. Vamos tentar reduzir, porque eu quero achar esse valor do m. Aí eu tenho uma simplificação aqui para fazer. Aqui vai ser muito bom. Olha só que coisa boa. 12, se eu simplificar com 15 aqui, ó, eu vou encontrar o que? 4 por 3 dá 4. E aqui por 3 dá 5. Então eu tenho aqui 4 raiz de 3 sobre 5. Então eu tenho mais, olha só que legal isso aqui, ó. Eu tenho mais 4 raiz de 3 sobre 5. E aqui eu tenho menos 4 raiz de 3 sobre 5, multiplicando o mesmo cosseno de alfa. Então isso aqui, ó, vai cancelar. Muito bom. Bom, já fiquei mais tranquilo, né? Se eu estava pensando que poderia ter algum erro, com essa simplificação aí já, de certa maneira, fico mais tranquilo. E aqui 3 raiz de 3, 5, vezes o seno de alfa, aqui cancelou, mais 16 raiz de 3 sobre 15, também seno de alfa. E isso tudo sobre seno de alfa. Deixa eu usar a borracha que vai ficar um pouco feio, mas fica melhor do que tá. Vou tirar esse risco aqui, ó. E aí? E aí que ficou bacana, porque eu tenho aqui seno de alfa, né? Olha só. Tem seno de alfa embaixo, seno de alfa aqui, seno de alfa aqui. Eu vou colocar esse seno de alfa em evidência. Eu acho que é o melhor que eu tenho a fazer. Olha só, seno de alfa que eu coloco em evidência. Me sobra aqui 3 raiz de 3 sobre 5. Mais 16 raiz de 3 sobre 15. Ó, tirei esse seno de alfa aqui que está repetindo aqui, ó. Eu coloquei ele em evidência. Porque se eu multiplicar de volta, ó, distributiva, volta para aquele numerador do passo anterior, né? Então, coloquei em evidência. Mas aí, por que eu fiz isso? Adivinha por que eu fiz isso? Porque tendo esse seno de alfa aqui embaixo, vai ficar bem bacaninho, para cancelar o seno de alfa, e o seno de alfa sumiu. E aí eu fico com o valor do m quase pronto. Vou repetir aqui, inclusive, ó, 3 raiz de 3 sobre 5 mais 16 raiz de 3 sobre 15. Vou resolver isso. MMC, 15. 15 por 5, 3. 3 vezes 3, 9. 9 raiz de 3. Mais 15 por 15, 1 vezes 16. 16 raiz do 3. Isso está me dando 9 com 16, 25. 25 raiz de 3 sobre 15. E aí então vou simplificar aqui por 5, ó. E aí o m, lembra que tudo isso é o valor do m, né? M é igual, simplificando por 5, dá 5 raiz de 3 sobre 3. Isso é o valor do m. Mas o que ele quer nesse cálculo? Ele quer raiz de 3, ó, vezes o m. Então ele quer raiz de 3 vezes 5 raiz de 3 sobre 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9, que dá 3. Então em cima eu tenho 5 vezes 3 e aqui sobre 3. Cancela
E aí, resposta final 5. Inteirinho, bacaninha, letra D. Ok? Então tá aí a resolução, uma questão não muito simples, né? Exige bastante atenção, existe conhecimento a respeito do seno da soma de arcos, do cosseno da soma de arcos, lembrar da relação fundamental, tomar os devidos cuidados nos procedimentos de distributiva. Então é uma questão bem interessante, né? Que exige bastante cuidado resolutivo, ok? E assim eu encerro, espero que tu tenha aproveitado, obrigado pela tua visita, sempre te digo que tu és muito bem-vindo aqui no canal, forte abraço e até a próxima.